Talvez aqui em Manaus você tenha conhecido, ou ouvido falar, ou frequentado algumas determinadas ruas do centro histórico que são reconhecidas por terem casas noturnas, casas em que você pode frequentar para assistir um show erótico, para consumir os serviços que ali são ofertados. Mas isso não tem nada de novo, isso está desde a Manaus do passado. Aqui, por acaso, tinha o quadrilátero do amor. Não só o quadrilátero, como a ladeira do amor no centro histórico. Bom, observando todas essas movimentações do passado, vivendo esses ambientes de boemia da cidade, teve um amazonense, manauara, lá do Santa Luzia, que decidiu escrever um livro. Eu vou colocar esse livro aqui na frente para o nosso diretor de TV fotografá-lo melhor. Dá só uma olhada. Nos Caminhos da Alegria, roteiro histórico e sentimental da boemia de Manaus. Escrito por Agnaldo Nascimento Figueiredo, que eu vou tirar o livro e ele vai surgir aqui na minha frente. Professor Agnaldo, historiador da rede pública. Professor, seja muito bem-vindo. O senhor viveu o quadrilátero do amor? Não como frequentador, né? Apenas como assistente em alguns momentos, até porque era menor, né? E vivenciei andando mesmo ali por Manaus. O quadrilátero era aquele percurso entre a rua Henrique Martins, Saldanha Marinho, né? Entre a Avenida Eduardo Ribeiro e lá a Avenida Epaminondas, entendeu? Ali, nesse quadrilátero, era infestado de casas, de bordéis, digamos assim, né? De casas de encontros. Na verdade, alguns funcionavam como pensão, né? Funcionavam como pensão. A mais famosa dessas pensões foi a pensão da Lula, né? E tinha também alguns bordéis que usavam os casarões, né? As moças, né? As meninas que faziam o programa, as damas da noite, como eu chamo, algumas delas moravam, inclusive, nesses casarões. A gente decidiu convidar o professor Agnaldo, porque nessa série Manaus em 354 anos, a gente está se atendo aos detalhes dessa longa história dessa cidade. E a gente não poderia deixar de falar da prostituição, dos lupanários daqui da cidade. E tem uma classificação para lupanários, o senhor vai me dizer depois sobre isso. Mas, professor, vamos voltar um pouquinho lá atrás? No seu levantamento, quando o senhor escreveu o livro aqui, a gente vai falar do Bar Verônica, que ficava ali onde é o Millennium Shopping, mais ou menos naquela região. O senhor fez esse livro aqui. Qual foi o primeiro bordel que se tem história, que se tem noção na história aqui de Manaus? Tem esse levantamento? Tem essa definição? Não, bordel não, mas casa de encontros, né? Casa de encontro masculino, né? Casa de bebedeira, de diversão, porque o livro, Caio, ele fala sobre diversão, de boemia. E necessariamente a boemia, a diversão, exclusivamente é a prostituição. A prostituição é um dos aspectos, né? Mas tem outros tipos de diversões, a cantoria, né? A cantoria, a bebedeira, a fofocagem, né? E outras maneiras de você se divertir. E o primeiro lugar que se tem notícia, que está inclusive citado no livro do professor Mário Piranga Monteiro, né? O Espião do Rei, primeiro lugar de bebedeira, desse tipo de diversão que se tem notícia é na Manaus colonial ainda, 1820, ali na orla do Rio Negro, próximo onde hoje é a Matriz. Ele cita o bar do Seu Melgaço, um português, né, que tinha um comércio, e além de vender, comercializar alguns produtos que vinham da Europa, né, ele também vendia cachaça, já se produzia muita cachaça em Manaus, né, vendia tiragosto de produtos regionais, e a moçada se reunia lá para colocar as notícias em dias, né? E a fofocagem, falar da vida dos outros, saber quem era corno, quem não era, entendeu? E muitas das vezes acabava em briga, né? Porrada. E aí dava trabalho para
comandante das armas, que era o chefe militar da cidade. Entendeu? E aí, então, há um interregno, há um intervalo, nesse momento que eu não consegui mesmo detectar, mas os bordéis, as casas de diversão, inclusive mais sofisticadas, vão surgir já na era da borracha, né? A era da borracha. Até porque isso é notório. Começaram a chegar as libras esterlinas, né? Os ingleses, os estrangeiros trazendo riqueza, e a borracha também. Em todo lugar que circula riqueza, é muito comum ter a atividade de diversão, inclusive a diversão sexual, né? E então foram instaladas, tem as casas que eram chamadas de pensões, né? E os cassinos, que eram destinados a esse tipo de diversão. E ali na orla, né, do porto, onde também circula muita gente, muitos passageiros, trabalhadores, né? Surgiram aqueles botequins e aqueles bordéis de segunda, terceira categoria, né? Lugares mesmo que as pessoas, geralmente frequentado, claro, né, por homens viris, né, que não eram casados e que tinham que extravasar seus feromônios reprimidos e iam em busca lá dessa diversão. Então era ali na orla do porto, era infestado mesmo. Inclusive você vê nas crônicas policiais que a polícia tinha muito trabalho ali. E também vale ressaltar, né, que se sabe dessas coisas por conta das resenhas das autoridades sanitárias, que é o medo, né, de uma epidemia de doenças venéreas, era muito preocupante para as autoridades. E diga-se de passagem, pelo que foi coletado e pesquisado, em termos de número ou de grau de dificuldade, né, Manaus era uma cidade sadia. Era uma cidade sadia? Sadia, havia muita preocupação com isso. Nós tínhamos muitos médicos lá que vieram trabalhar, inclusive vieram da Bahia, e depois esses médicos se multiplicaram, e nós temos aí uma história que precisa ser resgatada, que é o papel desses médicos aqui na Manaus. Nesse período, professor, o senhor conseguiu também detectar que, dentro do seu livro, o senhor fala disso, algumas casas que ficaram famosíssimas. E aí a gente falava ainda há pouco da Verônica. Era Verônica, era boate Verônica, Casa Verônica? Já é bem pra cá. Isso depois da guerra, né? Da Segunda Guerra. Depois da Segunda Guerra, né? Mas antes da guerra, na década de 30, já havia muitas casas de tolerância. Mas a maioria eram discretas, né? E depois da década, já na década de 40, no final da guerra, o cenário de indigência da cidade mudou um pouco. Apesar dos investimentos, dos acordos de Washington, chegou a circular alguma riqueza aqui, mas depois da guerra a cidade continuou pobre. Não indigente, não miserável como querem passar. A cidade pobre, não tinha esse consumo, né, esse volume de dinheiro circulando. Sim, e aí então, eu encontrei na pesquisa que a situação das famílias as famílias pobres eram muito ruim mesmo, né? E aí então, em determinado momento, o índice de prostituição nativo, né, das próprias mulheres amazonenses cresceu muito, havia crescido muito, né, por conta dessa sobrevivência. Até mulheres casadas precisaram ir salvar suas famílias, foram para a prostituição. E aí, a partir da década de 50, houve, com a verba da Espédia, né, chegou também a se melhorar a circulação de dinheiro na cidade. E aí então começa-se aqui a proliferação dos lupanares, né, que eram casas de tolerância instaladas nas cercanias da cidade, principalmente depois da inauguração da estrada Manaus-Taquatiara, né, já pela década de 60, se instalou vários bordéis que ficaram famosos em Manaus, né.
E havia até um certo glamour nessas era? casas. Era. Porque elas eram frequentadas, além de personalidades, né, daqui do... É aí que eu quero chegar. Jet Set Manauara, vinha gente de fora. Vinha gente de fora frequentar aqui, na Surdina, né? Eles vinham porque eram lugares mesmo de liberdade, né? De liberdade, comportamento libertino, digamos assim. Libertinagem. Muitos políticos da época frequentavam esse espaço, eu estava tentando dizer isso. Políticos da época, eu me refiro assim, governadores, senadores, juízes, desembargadores. Como é que era esse ambiente? Tem figuras assim que naturalmente públicas não precisavam se esconder e ficavam por lá e declaravam isso? Eu entrevistei um cidadão habitué de Bordéis, que foi senador da República aqui, e ele não pediu segredo nem nada. Eu entrevistei lá no shopping junto com o professor, me fugiu o nome dele aqui, depois eu digo, que é até o nome de um Sócrates, professor Sócrates. E por sinal ele também é filósofo. Então, essa entrevista foi gravada, por muito tempo ficou no meu gravador, mas hoje já não existe mais. O senador Evandro Carreira me contou as presepadas todinhas que aconteciam aqui, né? Inclusive ele disse que muitas decisões de Estado do Amazonas foram tomadas em Bordéis, né? E então, eram lugares frequentados mesmo, não havia só autoridades, gente simples, empresários, né, iam para esses lugares, porque havia algumas diferenças entre esses lugares. Por exemplo, o Bom Futuro, que era ali naquela travessazinha que fica de frente para o hospício, entendeu? Sim, ali na Eduardo Chapada, Ribeiro, né? Isso, ali na Chapada, ali era o Bar Bom Futuro, que era um balneário. E segundo depoimento do meu querido amigo, doutor Almir Diniz, grande poeta amazônico, que já nos deixou, ele escreveu até uma crônica sobre isso, né? Então ele descreve que de dia o Bom Futuro era um balneário familiar. As famílias passavam o dia lá, fazendo aqueles piqueniques, né? E a partir das 5 horas todo mundo era expulso, porque a partir das 6 horas começava a funcionar o lupanar. O pau cantava. O pau cantava. Salão de dança, né, de restaurante, e lá para trás os quartinhos, né, os chalezinhos. Né? E então, tinham outros tão famosos quanto o Bom Futuro, né, que também eram bem frequentados. Lá hoje, segundo o Betão Roberto, lá da banda Bluebirds, que ainda está vivo ainda, um abraço, meu amigo, também em entrevista ele disse que começou a vida artística dele lá, né? E ele se lembra da presença... o Beto... O Beto Bluebirds. Sim, o Beto Bluebirds. Pai de uma amiga jornalista nossa, a Ramona Spener. Né? E então ele me contou em entrevista, né, que ele começou a vida artística dele tocando lá, né? E então ele presenciou muitas figuras, né? E o lugar era chique, porque além, para você ver a qualidade do gosto musical, os garçons eram bem trajados, né? E diz que alguns, inclusive, falavam algumas línguas. Eu, por exemplo, entrevistei o Bira. O Bira é o pai do meu amigo Anselmo. Ele foi garçom de lá e eu daí entrevistei antes dele morrer, né? Dele falecer. E ele me contou histórias escabrosas lá. Ele foi garçom lá. Conte só uma pra gente aqui que seja publicável, que o senhor consegue extrair da memória aí. Ele conta de uma moça que era digamos assim, dama de companhia lá, né? Que encantou um grande empresário de transporte lá de São Paulo e se casou com ele. Ele levou para São Paulo e todo ano ela vinha para Manaus, trazia presentes e ia visitar os colegas lá. Né? E tem outras aqui que eu não estou lembrado, mas algumas não posso contar. Claro. Porque ainda estão vivos, né?
tem parentes, e hoje, Caio, é perigoso hoje você revelar, mesmo sendo verdade comprovada, você fazer certas revelações públicas, porque é constrangimento, porque é uma série de coisas, e até concordo também, né? Sim. Mas as biografias não autorizadas hoje, elas podem, né? Mas eu não quero fazer isso, até porque nesse livro, num dos livros que eu contei a história da Santa Luzia, eu peguei um processo por conta disso. Foi mesmo? Por fazer revelações, né? Que toda do conhecimento Popular. público, popular, eu ganhei a causa, mas, né, não quis mais nem... Há um desgaste, né? É um desgaste mesmo. E o Beto me disse que o clube, bem frequentado, não tinha esse negócio de escândalo. O escândalo que era, em Manaus, naqueles tempos, tinha uma cultura, um folclore popular, né? Que as melhores mulheres, né, para fazer sexo, né, as mais adequadas do ponto de vista do prazer eram as acreanas, né, e as cariocas. Então, na propaganda de vários, no jornal de vários bordéis, tinha esse detalhe aí, entendeu? Há a presença de acreanas e cariocas. Era dos integrantes do quadro, né? Como é que eles diziam? Eram mulheres, né? Tinha outro termo lá para valorizar, né? Vindas do Acre e do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro é aquelas mulheres que a gente só vê nos desfiles. Passistas. As passistas, que eram as negonas de 2 metros, né? Então, tinha isso aí também, né? E o Beto falou que o clube funcionou até, se eu não me engano, 74, e foi fechado por conta da vigilância da ditadura militar. Bom, mas o seu livro também ele faz um apanhado, além dos bordéis, é óbvio, ele faz um apanhado desses pontos de encontros de bares, como o Armando, de intelectuais, de juízes. A gente até começou a falar sobre isso. Mas há uma extensão no seu livro mais dedicada também a esses pontos em que essa galera se reunia. E se tornou um ponto de encontro da alta sociedade, né? Sim. O do Armando é um belo exemplo, o Caldeira é outro. Isso. Olha só, o Armando foi citado porque o prédio foi construído como mercearia Nossa Senhora de Lourdes. E depois, até hoje, é Nossa Senhora de Fátima, o nome empresarial lá, né? E então ele existe desde 1913. Ele se transformou em Armando em 1962, se eu não me engano, em entrevista com o Armando, ele disse que se mudou. Ele veio para Manaus, em 53, ele se empregou no mercado, ele era magarefe, depois se mudou para Aparecida, né, Casa Soeiro, ele também botou lá uma mercearia, e em 62 ele foi para o bar do Armando, porque ele percebeu que a frequência de advogados, de pessoas que buscavam o Tribunal de Justiça ali na Eduardo Ribeiro era muito alta e as pessoas não tinham tempo de almoçar, entendeu? Faziam só aqueles lanches ligeiros. E então ele colocou lá o bar para vender cerveja, refrigerantes e o famoso sanduíche, né, do X-porco dele lá, né? Sanduíche de pernil. Sanduíche de pernil. E era um sanduíche muito famoso. Muito gostoso. Eu comi, até mesmo quando criança, e era caro, né? Quando criança não, Mas no Armando, no ponto onde ele está, pouca coisa é barata, né? É verdade, mas aí tem que ser, né? Valorizar o turístico, local, né? Mas às vezes é exagero, né? Exagero, né? E além do Armando, tinha os outros bares, por exemplo, o Carvalho tem mais de 100 anos de existência, né? Também vendia X-porco. A maioria e o bolinho de bacalhau, né? Que é famoso lá. Sim, o bolinho de bacalhau, o Caldeira? O Jangadeiro, que é de 64, se eu não me engano, o Jangadeiro de 64, negócio aí. Sanduíche de pernil com queijo do reino. Queijo do reino. O Caldeiro, que é de 70, é da década de 60 também. Né? E muda de Caldeira para... E muda de Nossa Senhora
Se eu não vou me enganar, que Nossa Senhora de Lourdes era lá. Não. Era Nossa Senhora. Eu entrevistei aqui o senhor Humberto, que foi um dos sobreviventes da explosão do Caldeiro, e eu vou falhar o nome agora. Eu não estou lembrando qual era a santa. Eu sei que é uma santa. Né? Santa, e aí muda e se torna... Porque era propriedade de portugueses também. Sim. Né? E então, ele era igual o Armando, o jangadeiro. Serviu bebidas, né? E o famoso sanduíche. Né? E então, de uma hora para outra, ocorre a explosão da caldeira lá da Santa Casa. Né? E então, o bairro é atingido. Parece que uma pessoa morreu, se eu não me engano. Não, 2 pessoas morreram. 2 pessoas morreram. Né? Então, ele muda para a caldeira, ganha notoriedade. E então, ele passa a ser frequentado por figuras influentes, né? Talvez de todas elas, o senador Fábio Lucena, né? Jornalistas, e a presença do poetinha que esteve lá, né? E tem um fato... Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes. Tem até uma placa lá, né? E um dos fatos interessantes que eu captei nos jornais de época, né? A briga entre o senador Evandro Carreira e o futuro deputado estadual Francisco Guedes de Queiroz. A briga deles lá? A briga, eles foram, Mas foram as vias dos fatos. O seu amigo Evandro Carreira quase não gostava de brigar, né? Com certeza. Com certeza. Ele aparece em outros momentos, por exemplo, ele foi advogado do juiz Caiec, Rezec Caiec. Esse juiz, ele assassinou uma prostituta dentro do Lupanar Iracema, se eu não me engano, né? Ele havia se amaziado com essa jovem que morava lá em Santa Luzia. E então, ela morou por muito tempo com ele, e como ele viajava muito e era muito possessivo, ela entrou em parafuso e decidiu abandoná-lo, né? Não aguentou o tédio e voltou para o Lupanar, né? Para a antiga profissão. E aí ele, quando voltou, não a viu no apartamento, ficou alucinado, indagou para onde ela foi, e foi lá no bordel e lá encontrou ela. Né? Matou ela a tiros? Matou ela a tiros, um tiro certeiro no coração. Foi um crime muito bárbaro, muito comentado na cidade, mas apenas pelo ponto de vista midiático, que esses eventos naquele tempo mandavam, a notícia era essa, né? A notícia era assassinato, era briga, entendeu? Não tinha muita coisa de importante para se noticiar. Professor? E então ele foi considerado, o Evandro Carreira o defendeu, alegando a velha desculpa da honra? Da defesa da honra. Parece que o júri não engoliu. Aí ele foi solto, ele nem chegou a ser preso. Ele foi inocentado por insanidade mental. Outro artifício juridicamente bastante conhecido. E então tem outros. Por exemplo, o Iracema. O Iracema também foi palco de muitas bizarrices, né? Muitas bizarrices. E era também frequentado por gente boa. Ah, era? Ficava onde? E lá no Iracema, por exemplo, o Iracema, o João Saramandaia era garçom do Iracema. Aí um dia o dono, desgostoso, que todo mundo disse que foi uma questão de chifre lá, que ele pegou, ele chegou lá no clube, que ele chamava de clube, né? E disse que o bar estava à venda por 10 cruzeiros, e parcelado. O João Saramandaia comprou. Que era na Torquato Tapajós? Hã? Que era na Torquato Tapajós? Sim. Comprou, continuou o clube até fechar, mas em compensação ele ganhou dinheiro suficiente para montar o Saramandaia lá na estrada, né? E lá eu fui, no Saramandaia eu fui 2 vezes. O senhor foi lá, e como é que era a casa? Era um barracão, barracão de zinco, chão de cimento, né? Para dançar, mesas, entendeu? E tinha um som. Por incrível que pareça, era o RC7, se eu não me engano, era o conjunto do Teixeira de Manaus. Ah, legal. Ele tocava lá. E por conta das brigas, né? Ele tocava dentro de um gradeado.
Era para não ser atingido pelas mesas e garrafas lá, né? Era o risca-faca. Era o risca-faca mesmo, né? E então, foi palco também de eventos horríveis, né? O policial que matou o rapaz, porque ele foi dar em cima da mulher dele, né? E tinha lá os quartinhos lá atrás, né? Que tinha o famoso kit, né? Kit sexo, que era a bacia, a bacia e o rolo de papel higiênico, né? Para você fazer o famoso banho tcheco. Era o método de higiene da época. Era, com certeza. Mas com certeza higiênico, né? É. Os homens nem isso tinham, né? As mulheres já Não sei tinham como se isso. limpava, não, né? Para casa assim mesmo, lá, levar problema para a mulher. E então, mas o mais interessante é que, por exemplo, na saída do Saramandaia, ainda tem um barrancozinho ali, Tem. tinha uma banca de churrasco enorme, e as pessoas saíram de lá, principalmente as mulheres, com muita fome. Então, o churrasco velho, ainda é hoje aquele churrasco chamado churrasco de gato, né? Que tem uma parte que tem a gordurinha. Sim. Aí, claro que a parte de carne do churrasco não era o suficiente para matar. Então tinha aquela parte da gordura, o cara ficava mastigando, salivando e metia a mão mesmo na bacia de farinha. Assim. Tinha as colheres, mas você metia farinha e jogava. E o bom amazonense é aquele que joga e não cai cai um caroço fora. E enchia o bucho d'água, estava satisfeito. E assim, bem do lado tinha uma placa. É proibido cagar nesse lugar. Porque a dor de barriga era certa. Com certeza, né? E outros episódios, né, da Manaus desse tempo, né? Que pode ser, por exemplo, um dos episódios também que é contado pelo Dr. Albir Diniz, de um empresário muito rico que tinha aqui, empresário do comércio, né? Ele casou-se com uma menina muito bonita, filha também da sociedade daqui. E ele vivia a exibir a esposa como se fosse um objeto, né? Um mimo, a beleza e tal, a formosura da sua esposa, para todo mundo. Aí um dia, existiam poucos telefones, mas na loja dele tinha telefone. Então, outro parceiro dele ligou e disse, olha, a tua fulana está te traindo com um cara aqui, teu conhecido, teu muito amigo. Vai lá no ponto tal, que tu vai pegar. Quando ele chega no tal ponto, a menina vai entrando no carro do cidadão. Aí eles pegam o rumo da estrada de Flores e ele vai atrás no carro dele. Quando chega lá na frente, ele dobra e vai para o Bom Futuro. Então ele dobra também, entra, aí ele dá a volta no salão, não vê o casal, aí ele vai nos quartinhos, sai arrombando os quartos tudinho, até que encontra, entendeu? Ele encontra, fulana, o que é que você está fazendo comigo? Aí o cara puxa o revólver, saia daqui, seu corno, você está atrapalhando a minha... Ele vai para casa, né? Passa-se uns dias, e aí um mês depois ele procura a menina. Expulsou de casa aquele negócio, não encontra. Mas por que você fez isso comigo? Né? Eu sempre fui bom para você e tal. Você foi muito malvado comigo, diz ela. Né? Você nem entendeu o meu drama, aquele negócio todo. Você não sabia não? O que, minha filha? O que você... Me diga que eu estou apavorada aqui. Eu estou grávida e eu estou com desejo. Aquilo foi desejo. Ainda bem que esse desejo não virou comum, hein? Acho que tem por aí alguém. Aí se pega. Aliás, eu acho que tem gente que tem muito esse desejo, né? E então diz que eu acho que ele viveu para sempre com ela lá, né? Até que a morte os separe, um negócio assim. Por aí, né? O amor esquece, né? É verdade. Me perdoa. Professor, quero lhe agradecer. Obrigado por ter vindo aqui ao Real Time On. Prazerzaço recebê-lo. Seu livro ainda está disponível nas bancas? O livro está esgotado, entendeu? Colocar aqui de novo, só para... Eu vou ver ainda se eu publico ainda
alguns volumes aí para atender uma demanda pequena, mas é gente que quer, né, o material, né? Mas eu acredito que ainda deva ter uns 5 lá na Livraria Nacional, entendeu? O valor de R$50 você pode ir lá adquirir, entendeu? Lá por casa ainda deve ter mais alguns, mas estrategicamente está esgotado, né? E vamos ter outros livros que eu pretendo publicar ainda esse ano. Que bom, que bom. Vai contar um pouco da história da cidade também? Bom, eu tenho um livro pronto, atualizado, da história da cidade de Manaus, que Manaus não tem história. Não tem um livro específico de história. Eu tenho tudinho, inclusive vindo até a contemporaneidade. Maravilha. Né? Para mim, que sou o pai da cria, é um belíssimo trabalho. É claro. Mas tem outros, por exemplo, eu tenho um livro de história do Amazonas que está na Livraria Valer. Eles estão em fase terminal já, de fechar, e o Isaac me garantiu que também ainda esse ano será lançado. Eu tenho um livro de biografias que eu concluí semana passada, que esse tenho certeza que vai ser publicado ainda no mês de outubro, que é a história belíssima de um dos cidadãos mais maravilhosos que a Amazonas já teve, um político sério, um político honesto, né? Esse eu meto a mão no fogo, que foi o doutor João Valério. Uma história belíssima, um homem justiçado, né? E que morreu muito cedo. Aos 43 anos teve um infarto, né? Ocasionado pelos estresses que a vida política traz para as pessoas que são boas, né? E eu tenho também, esse eu vou lançar por minha conta, um livro chamado Contos Bizarros. Ó. Isso, que vai na mesma linha desse aí. Na verdade, são histórias histriônicas, bizarras, que eu presenciei, que eu vivenciei, né? E que eu conto de maneira divertida, né? E também com esse cuidado de não citar, fazer citações, né? Mas são histórias histriônicas. Eu posso contar pelo menos uma aqui? Deve. Por exemplo, lá na minha área, eu troquei o nome, né? Eu coloquei o enterro de Bené. Bené era uma criação fictícia, mas... Esse era o nome? O nome fictício, uma história fictícia, mas que foi verdade. Era um companheiro nosso lá do bairro, ele era boêmio raiz, cantava, ninguém entendia o que ele cantava em inglês, mas cantava. Por isso mesmo ele era convidado, né, para ir até fora de Manaus, ele passava dias, né, nas farras por aí. E um dia uma irmã dele veio de fora, ele não sabia da história dele, né, e chegou, depois de 3 dias que estava em Manaus, notou a ausência do irmão e foi lá com a mãe perguntar: cadê o Bené? Cadê o Bené? O Bené está por aí, o Bené é fiscal do mundo. Aí ela, apavorada, chamou uma colega, foi no IML e identificaram lá um cadáver. Levaram para casa, fizeram um enterro de presidente da República. Eu fui lá, o ataúde era desse tamanho, entendeu? Aí tá legal. Aí quando foi na missa de 7º dia, a mãe do dito cujo olha para trás e cai, desmaia. Todo mundo olha, era o Bené na porta da igreja. Que palhaçada é essa? Vivinho da Silva. Vivinho da Silva. E aí então, o irmão dele pega o atestado de óbito e diz: está aqui, vai cuidar da tua vida, que pra gente tu é um ex-vivo. Ex-vivo é novidade. Aí tá, ele foi cuidar da vida dele, inclusive encontrei com ele, né? E paguei uma cerveja para ele e perguntei para ele: Bené, tu é o 3º caso de ressuscitado. Como é que é o mundo dos mortos lá? Porque Jesus, eu sei que subiu ao céu, né? Lázaro, até hoje ninguém sabe como foi a segunda morte dele, né? Segundo o macaco Simão, ele está lá na Bahia, no meio do candomblé lá e tal. E você? Ele me mandou para aquele lugar e tal, e tal, e tal. Aí eu fiquei me perguntando: quem é que foi
no caixão, enterrado no lugar dele. Ninguém soube até hoje. E o reconhecimento do corpo foi mais bizarro. Diz que uma ex-namorada dele reconheceu pelo uma mancha que ele tinha na glande. São essas histórias mais ou menos por aí. Essas histórias que vão constar no livro. Constar no livro, né? Maravilha. Tem um cidadão que desconfiou que a mulher estava chifrando ele e foi lá com o compadre dele, disse, compadre, que era vizinho. Aliás, a casa que ele morava era de propriedade do compadre, que era comerciante. Chegou lá com ele e disse, compadre, que ele falava assim mesmo. Eu estou desconfiado que eu saio de casa para trabalhar, ele era taxista à noite, né? E tem um cabo que era lá na minha casa aqui. Aí o cara olhou para ele e disse assim, compadre, procede. E o que eu faço? Rapaz, faço o seguinte, você sai para trabalhar, passa 2 horas, aí você volta, bate na porta da frente e corre para trás. Aí ele disse assim, compadre, será que eu pego? Rapaz, tudo não, aqui em casa eu já peguei 3. Tu eu não sei, né? Eu não sei. Professor, obrigado mesmo. Obrigado, por ter vindo ao Real Time 1. Olha, disponha, tá bom? Parabéns pelo livro. Eu agradeço a deferência, né, o convite, né? Sempre bom a gente participar do nosso trabalho e sempre à disposição aí, né? Agradeço também a audiência, as pessoas que vão nos assistir, né? E me dispondo a qualquer hora, a qualquer momento, vir aqui prestar outros esclarecimentos a respeito da nossa história. Ah, maravilha, é bom saber disso. E eu agradeço a você, internauta, meu muito obrigado. Curta, comente, compartilhe. Essa é a série Manaus em 354 anos e muitas histórias divertidas que a gente aprendeu hoje com o professor Aguinaldo. Meu muito obrigado mesmo e até uma próxima oportunidade. Compartilhe à vontade esse vídeo.